Porque a gente está falando no podcast e hoje, eu não sei os números, mas aumenta muito o número de desigrejados. Né? A questão de quererem diminuir a importância da igreja. E a igreja, para a relação com Deus, é indispensável e acabou. Não tem como viver sem a igreja e sem a obra do Senhor. Você vê que Jesus, há um mistério ali quando ele está pregando e fala assim para ele, ó, tua mãe e teu pai estão lá fora, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí ele fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus não teve uma amnésia. Não teve. Ele sabia o que ele estava falando. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, ó, esse aqui é minha mãe e meu pai. Aqueles que fazem a vontade do meu pai é minha mãe e meus irmãos. Esses são os que fazem a vontade do meu pai. Então ele está dizendo o seguinte, a igreja... Você acha que ele não sabia que era a mãe dele mais? Ele estava dizendo o seguinte, ó, essa é minha mãe e esses são meus irmãos, os que fazem a vontade do meu pai. Então ele está dizendo o seguinte, a igreja é a mãe. E olha só que mistério, porque nós temos o pai, o Senhor, mas a igreja é a mãe, porque a igreja é aquela que nos gera, Flavinho falou, do Atalaia, da classe de novos. A igreja é aquela que gera, aquela que cuida. Que limpa. Aquela que dá o leitinho quando a gente chega, não entende nada da palavra. Ela vem dar o leitinho que a gente precisa. Então a igreja é indispensável. Você vê que o bom samaritano, quando resgatou aquele camarada ferido, ele pôs na cavalgadura e levou para a hospedaria, que fala da igreja profeticamente. O filho pródigo, se não precisasse de igreja, não teria o Senhor Jesus não teria contado essa parábola dele voltar para a casa do Pai, que representa a igreja. Que é o mesmo nome, o mesmo título que ele usa quando o próprio pai e a mãe estão procurando, ele fala, estava na casa do meu pai. É o mesmo nome que ele dá, né? E lá ele fala assim, ó, ele sofreu no mundo e falou assim, ó, eu aqui sofrendo, padecendo necessidade, e na casa do meu pai abundância de pão. Então você que nos assiste, saiba de uma coisa, na casa do Pai, a abundância de pão, a revelação, a bênção, porque a nossa alma precisa de pão, e não é o pão da padaria, o pão que perece, mas é um pão vivo que desceu do céu. O Senhor está falando dele, de Jesus. Então, na casa do Senhor, não falta pão. Não falta pão quente. A igreja ela é pedagógica, porque ó, a oração é você falar com Deus. E a psicologia vai falar que quando você fala, né, te liberta, te ajuda e tal. Quando você lê a palavra, é lógico que Deus também fala conosco na oração, mas é uma forma mais simples de Deus falar contigo. Às vezes, Deus não fala comigo, você está lendo a Bíblia, né? E Deus fala... Agora, o que eu estava conversando com a Juliana, quando a gente estava vindo para cá, eu falei, a igreja ela tem um fator fundamental. Porque se você só lê a Bíblia e só ora sozinho e você esfria na fé, a Bíblia que poderia te exortar, não vai te exortar porque você não está lendo. Ela não vai acordar na tua cara, né? Falando contigo. A oração, você está desestimulado, frio, né? Não vai ter uma oração, também não vai ter um tempo com Deus. Ou você vai passar uma experiência negativa absurda, e aí você volta todo arrebentado, como é o caso do filho pródigo. Ou você tem uma constância de ir na igreja, aí tu chega no culto lá, tu chegou lá como tu sempre chega, e Deus usa o pastor ou quem está ministrando a palavra vai falar, examine-se pois o homem a si mesmo, como é que tá? Você está no primeiro amor? Como é que tá a tua vida com Deus? Aí você, eu tenho que melhorar. Então a igreja ela também traz essa questão de te confrontar, né, cara? E em cima do que você colocou agora, é que eu disse anteriormente, está escrito na Bíblia, a fé vem por ouvir a palavra. A nossa fé ela aumenta quando a gente escuta a palavra, e você tem que ir na igreja para escutar a palavra. E outro fator fundamental que vocês acabaram dando ênfase é a comunhão, porque a gente recebe na igreja, através da amizade que a gente cria, primeiro que a gente começa a ter novos amigos que compartilham da mesma vida. Porque se você não mudar de vida, se aceitar Jesus, mas você ficar no mesmo local que você frequentava, você não aguenta, não tem jeito. A tua mudança ela vai ser natural em todos os sentidos, você vai seguir uma nova vida. E aí você tem novos amigos que professam a mesma fé, têm a mesma visão, e esses amigos vão te dar conselhos, esses amigos vão te dar testemunhos, você vai dar testemunho. Eu gosto muito do versículo que diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela vai fundo na alma e nunca volta vazia. Porque quando você está testemunhando para um irmão teu na igreja, você está renovando a tua fé, você está renovando. A gente contar o nosso testemunho aqui em 1 minuto, eu estou renovando. Eu passei isso há 20 anos atrás. Entendeu? Nós temos o nosso projeto social Terra Frutífera, que a gente coloca para os meninos para eles jogarem bola, futsal no Grande Lança, eles têm que ir na igreja uma vez por semana. Primeiro por quê?
temor a Deus. E o segundo, eles terem comunhão com meninos, com adolescentes, que têm um nível de vida melhor do que eles. Porque onde eles vivem, tem tráfico, tem conversa furada, tem um monte de coisa errada. A partir do momento que eles vão para a igreja, eles criam amizade, eles vão sonhar em fazer uma faculdade. Eles estão ali com adolescentes que falam em fazer uma faculdade, em sonho. Então isso tudo é um estímulo, é uma renovação. Então a igreja ela é fundamental também nessa área. Olha que interessante. Quando o Flavinho estava falando sobre... Eu estava pensando nessa passagem, Flavinho, sobre a espada de 2 gumes, né? Na realidade, a espada do Senhor ela não vem para cortar ninguém. Ela fala que ela penetra, ela entra, né? E ela faz a separação. E a mesma coisa, tem aquela passagem também da armadura, né? A palavra de Deus ela é uma espada que ela vai confrontar as pessoas, né? Então assim, quanto mais eu tirar essa espada da bainha e ir lutar, né, mais eu vou conhecer, mais eu vou avançar. Então é algo que a gente precisa estar praticando. Eu não posso estar com a minha espada guardada. E aí você perguntou qual é a dificuldade de vocês. Cara, eu sou um cara que se eu começar a orar e a gente começa a orar aqui, eu vou até tranquilo, vou orando, a presença do Senhor vai se manifestando, eu fico 2, 3, 4, 5 horas orando, cara, e Deus vai falando, você vai. Mas para a leitura, às vezes você está lendo, lê uma passagem, daqui a pouco já começa a dar o sono, e dependendo do horário você já fica, e aí você tem que lutar com isso. Na realidade, quando você luta com isso, você tem que tirar, aquele negócio, a espada está aqui, e aí tá querendo me dar o sono, falam, não, eu tenho que tirar para lutar, porque através dessa palavra é onde eu vou vencer. E eu acho legal a gente trazer essa humanidade nossa, por quê? Porque é a galera que tá assistindo falando, entende? Eu tenho usado muito, sabe o quê? Essa questão da leitura, porque também eu tenho essa dificuldade. Eu preciso ler, principalmente quando eu acordo, que é mais fácil. Mas na correria, às vezes, até para ler quando acorda, tem a dificuldade. Mas eu tenho escutado a Bíblia. Eu tenho um aplicativo... que daí eu começo a fazer as coisas escutando a Bíblia. E outro dia, uma adolescente me viu no Gonzaga antes do retiro, e ela me viu com a Bíblia, eu no celular e eu fone de ouvido andando no Gonzaga escutando. E ela falou, nossa, o tio tá espiritual. Falou pra mãe dela. A mãe dela veio falar com a Juliana. Mal sabia ela que eu tava na misericórdia para pregar no retiro. Eu tava falando, Deus, o que eu vou pregar lá? Mas essa tem me ajudado bastante, porque às vezes é difícil você ter aquele tempo de leitura. Eu tenho a nossa igreja sempre dá a direção de 3 capítulos por dia, né? E durante muitos anos de convertido, eu li a palavra segundo aquilo que eu tinha no meu coração. Eu ia lendo, lia um capítulo. Eu sempre gostei de ler, mas eu não lia nessa direção. E teve um momento que Deus falou comigo. Deus falou, cara, Deus está usando a tua liderança para separar aquela porção para o teu dia. Então investe nisso. E numa conversa com o pastor Natalino, eu falei, pastor, mas eu gosto de estudar um capítulo demoradamente. Eu gosto de ficar estudando. Ele falou, tá bom, lê os 3 capítulos. E depois vai nesse capítulo que você quer ficar demoradamente e fica. E aí eu me posicionei, cara. E já faz alguns anos que eu faço isso. E eu tive 2 experiências essa semana que eu fiquei muito, muito feliz. Porque eu criei um grupo de WhatsApp, que eu coloquei de nome do grupo como Busca ou Morra. Então só eu posso postar nesse grupo. E todo dia de manhã, entre 6h30 e 7 horas, eu posto os 3 capítulos, um versículo de destaque, e eu já ponho o link da Bíblia do aplicativo. Cara, hoje tem 170 pessoas nesse grupo. Só que você posta, e como não é um grupo aberto, que a galera pode, bom dia e tal, eu deixo fechado, só eu posto, você fica naquela... eu tô postando lá e ninguém tá vendo, né? Ninguém tá fazendo... E essa semana 2 pessoas me procuraram e falando, eu tô aí já há um tempo que eu tô no grupo lá e me ajuda. Logo cedo eu já acordo e já leio os 3 capítulos. Então é legal porque mostra a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo essa humanidade não traz um conformismo. Traz um despertamento para você, como você falou. É a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Ah, mas eu não tô com vontade. Oxe, mas a gente vai trabalhar sem vontade? Na verdade, tem dia que tu não tá com vontade, tu tem que fazer. Né? E o relacionamento ele é fundamental para a gente chegar nesse lugar de saúde da fé, né? Para a gente alcançar a medida que Deus tem para as nossas vidas. Então é impressionante como é real essa questão, né? Porque quando você deixa de ler a Bíblia 1, 2, 3 dias, você pode ver que a sua vida espiritualmente ela enfraquece. Sim. Quando você está lendo todo dia, o Espírito Santo ele está ali mais forte. É o pão, né? O alimento para a alma necessário.